verso 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou chagas fomos sarados. Ainda vamos ao livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Considerado por muitos como um dos versos chaves dessa epístola preciosíssima. Hebreus 7, 25. Por isso mesmo, porque temos diante de Deus um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, por isso mesmo, ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. E agora vamos ver o eco de Isaías 53 na boca e na pena de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E aqui Pedro vai ecoar Isaías 53, que já lemos. 1 Pedro 2, vamos ver desde o verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, que imenso privilégio nós temos de nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Nome vencedor, nome debaixo do qual nós estamos. Por isso te clamamos. Proveja para nós tudo que carecemos para esse tempo de comunhão na tua palavra. Confiamos esse tempo a ti, tua palavra lida a ti e as nossas vidas a ti. Por tua fidelidade e amor misericordioso, passeia entre nós. Toma teu cajado, tua vara, teu óleo, e faz teu trabalho com as tuas ovelhas. Tu és pastor e bispo das nossas almas. Louvado seja o teu bendito nome. Assim oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Deixe-me ler para os irmãos uma definição de um comentário interlinear bíblico a respeito desse termo poimen, pastor em grego, pastor, mencionado aqui em 1 Pedro 2. Escutem essa definição das suas funções, do que significa um pastor. Um pastor no Oriente Próximo, ou Oriente Médio, era responsável por observar se havia inimigos tentando atacar as ovelhas. Número 1, vigia, observar. Número 2, defender as ovelhas dos agressores. Número 3, curar as ovelhas feridas e as doentes. 4, buscar as ovelhas perdidas e presas em armadilhas. Muito interessante, Paulo fala em Efésios 4 um pouco sobre essas armadilhas, se os irmãos se lembram, né?
Número 5 ou 6, amá-las. Interessante, amá-las. Um pastor amando suas ovelhinhas. E compartilhar, acho que estou no 8º item, né? Compartilhar das suas vidas diárias. E por último, e preste atenção nesse último, adquirir a confiança delas. Porque poucos animais são mais desconfiados do que as ovelhas. Mais inseguros, mais vulneráveis. Pouquíssimos. Nós sabemos que uma ovelha grávida, se virar de lado, ela morre. Ela não consegue se levantar, né? Então, o cuidado do pastor é absolutamente constante. E ele precisa, conforme esse último item, adquirir a confiança das suas ovelhas. Acho que se nós fechássemos a Bíblia e fosse embora, nós já teríamos terminado por hoje. Porque nós precisamos orar sobre cada um desses itens. Porque assim é o pastor das nossas almas. Então, com relação a esse último item, vamos fazer uma pergunta. O nosso Senhor Jesus tem adquirido a confiança de nossas almas? Nós compartilhamos com Ele absolutamente tudo que se passa em nosso interior? Meus queridos irmãos, nós já tivemos anos de convivência aqui em Londrina e sou tão grato ao Senhor por isso. Fui muito privilegiado em conhecer a história dos irmãos, no caso desse contexto de reunião aqui, antes do seu início. E nós já estudamos muita coisa juntos. Já estudamos as visitas do Senhor a Betânia, já estudamos o livro de Jó, já estudamos o livro de Filipenses, já estudamos o livro de Ageu, né? E o encargo que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo é a respeito, não vamos estudar nenhum livro dessa vez. Nós vamos falar sobre alguns fundamentos da vida interior. E por que nós demos esse título, que foi anunciado previamente, a esses 3 tempos que teremos? Pelas suas pisaduras, fostes sarados. Porque vamos fazer uma pergunta relacionada também com esse versículo. Até que ponto as chagas do nosso Senhor Jesus foram e são, e quando eu digo chagas, é claro, me refiro ao seu sacrifício vicário, redentor, até onde, até quando essas chagas são capazes de nos curar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Há um caminho consistente, não queremos saber de especulações e nem de mirabolâncias, e nem de misticismo, muito menos. Há um caminho consistente, indicado pelas Escrituras, para que nós possamos ter uma cura completa dos nossos corações? Essa é outra pergunta que precisamos fazer. É claro que aqueles que conhecem, mesmo que um pouco da palavra, têm que responder essa última pergunta com sim. Porque em 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito assim: o Deus da paz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, vossa alma e também vosso corpo sejam conservados íntegros, e não só íntegros, irrepreensíveis, para ou na vinda, parousia, presença, a vinda do nosso Senhor Jesus. E o verso seguinte diz assim, versos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5: fiel é o que vos chama, o qual, esse Deus fiel, também o fará. Mas, meus queridos irmãos, nós sabemos que o livro de Isaías, capítulo 28, diz que a palavra do Senhor seria para o seu povo um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então nós precisamos buscar sempre equilíbrio quando nós lemos os textos bíblicos. Equilíbrio com outras verdades e outras passagens, para que nos mantenhamos equilibrados. Então, se nós tivermos apenas 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, talvez nós pudéssemos cruzar o nosso braço, você não acha? Fiel foi aquele que nos chamou, e ele então fará. E quanto a nós, estamos aqui. Estamos aqui dispostos, não é? Para que ele faça. Mas então nós vamos buscar, podíamos buscar em tantos lugares, nós vamos buscar em Filipenses 2, um equilíbrio para esse texto de Tessalonicenses. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: desenvolvei, vós, operai, é a palavra no original, operai a vossa salvação. Mas fala, será que isso quer dizer? Será que o apóstolo Paulo é
legalista? Será que ele está se contradizendo? Porque foi ele também que escreveu Tessalonicenses. Como ele diz que o Deus fiel fará isso em nós, nos conservando íntegros, espírito, alma e corpo, e como ele diz aí que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E no próprio texto aí, você vai ver o equilíbrio divino, o balanço divino, né? Já que o verso seguinte, o 13, vai dizer o quê? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar. Então nós temos que fazer o voo com as duas asas, como os irmãos já ouviram várias vezes, né? O pássaro não voa com uma asa só. Se o conseguisse fazer, ele giraria em círculos e não iria a lugar nenhum. Então, quem opera a nossa salvação? Segundo esses textos combinados, Deus conosco, não Deus sem nós. A nossa regeneração não foi assim. Ele nos separou, ele nos elegeu em união com Cristo antes da fundação do mundo. E no tempo oportuno, ele veio a nós pela graça, pelo seu amor misericordioso e nos chamou. Porque pela graça fomos salvos por intermédio da fé. Isso não veio de nós, mas foi um dom de Deus. Não veio de obras para que ninguém se gloriasse. Muito claro, não é? Mas nós não estamos falando de novo nascimento, de regeneração. Nós estamos falando de desenvolvimento da salvação. É a palavra que você tem aí em Filipenses.